não somente nossa igreja, quando se refere à comunidade evangélica Esperança em Cristo, mas todas as igrejas estão passando dificuldades, ataques muito grandes para que os pastores, para que os obreiros, até mesmo os irmãos, os fiéis, venham a desistir. E Tiago, ele traz algumas orientações durante os 5 capítulos que ele escreveu, para que nós possamos passar por essas tribulações com alegria, não perdendo a maneira que Deus quer que nós vivenciamos. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Tiago capítulo 1, versículo 1. Assim fala a santa palavra. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram dispersas, saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Tiago escreve essa epístola cerca de 30 anos após o falecimento e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, esse Tiago que estamos falando, era irmão de Jesus Cristo. E Tiago, ele era pastor da igreja em Jerusalém, a capital de Israel. E naquela época, a dificuldade ali era grande. Ali que se encontrava a maioria dos judeus. E Tiago, como agora cristão, um judeu cristão, ali ele estava passando muita dificuldade. E ele percebe isso e quer transmitir a todos nós, a todos os cristãos dispersos pelo mundo. E quando Tiago escreve essa epístola, então ele destina não somente as 12 tribos espalhadas, mas a todos nós. E então ele passa várias mensagens das dificuldades que nós passamos, a maneira que nós devemos vivenciar. E são muitas perseguições aos cristãos naquela época e hoje em dia. Então Tiago orienta sobre vários assuntos diferentes. E ele lembra o povo que essas circunstâncias terrenas que nós passamos são transitórias, são temporárias. E que nós devemos resistir a essas dificuldades que estamos passando. Em especial a nossa igreja aqui, a comunidade evangélica Esperança em Cristo, está passando dificuldades. Entre irmãos, e assim, ataques a pastores, ataque a irmãos. Mas hoje, dessas orientações que Tiago nos traz, vamos ver apenas aquela primeira orientação que Tiago faz nessa epístola. E ele fala aqui para nós sobre tribulação. E ele nos orienta a passarmos por essas tribulações na felicidade. E isso é difícil para nós. E na leitura que acabamos de fazer, nós podemos ver que Tiago fala sobre a atitude que devemos tomar nas dificuldades, nessas provações que estamos passando. E naquela época, os judeus cristãos, eles estavam espalhados pelo mundo, dispersos, justamente devido à perseguição dos novos convertidos, dos cristãos. E nós sabemos muito bem que nós não podemos escolher ter ou não ter uma provação na nossa vida. E todos nós temos. Não cabe para nós decidir se queremos ou não queremos. Apenas cabe para nós escolher qual será a nossa atitude em relação a essa perseguição. E existem vários tipos de
perseguições. Mas as provações que nós passamos, basicamente são duas. As que nós mesmos provocamos, muitas vezes por nosso desleixo, e depois vêm as consequências com as provações, e aquelas impostas por outras pessoas. E aqui estava sendo imposto para o povo cristão, os perseguidores eram justamente o próprio povo, por causa da lei. Então, nesta época, os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da fé em Cristo. E quando nós somos perseguidos devido a essa nossa fé, nós temos que encarar de uma maneira diferente. E é quase impossível para nós. É difícil nós se alegrarmos durante uma tribulação. Mas nós não podemos ficar mal encarados, se queixando, queixosos durante as provações. Afinal, nós estamos sofrendo uma provação contra a nossa fé, devido à nossa crença que um dia nós estaremos salvos junto com Deus. Nós estaremos eternamente com Deus. É por isso. E as perseguições são diversas. E é difícil estar alegre numa perseguição. É uma tarefa difícil você se alegrar. Você dá uma martelada no dedo, você não quer dar um glória a Deus. Você quer soltar outra palavra. Mas você tem que dar um glória a Deus e ficar feliz. E nós temos que entender que essas provações, elas produzem a perseverança. Temos que ser perseverantes. Não é na primeira tribulação que devemos abaixar a cabeça. Por consequência, se você for perseverante, você vai começar a ter experiência na vida. Experiência de como vivenciar. E essa experiência, por sua vez, ela vai produzir uma esperança em Deus. Uma esperança que um dia você vai melhorar. Uma esperança de um dia melhor. E quando nós temos esperança em Deus, nós não ficamos confusos, porque você tem esperança em Deus. E quando você coloca a tua esperança em Deus, Deus derrama o seu amor através do Espírito Santo na sua vida. Derrama as suas graças para você. E isso que eu estou citando não vem, talvez, da minha ideia, vem da própria Bíblia. É Paulo que fala sobre esse assunto. Paulo fala isso. E Pedro também, na sua epístola, na primeira epístola, ele nos orienta que não devemos ficar tristes pelas provações. São muitas provações que nós estamos passando. E cada um sabe a sua provação e a provação de irmãos que hoje não estão aqui. E que nós devemos ser cada vez mais unidos para combater essa perseguição, essas provações. E quando nós conseguimos passar por uma provação, dando glória a Deus, insistindo, continuando vindo à igreja, orando, jejuando, então vai se confirmar a nossa fé. Vai se confirmar o que Deus está querendo de nós. É por isso que a igreja hoje vem sendo perseguida, pastora. Por isso, a igreja vem sendo perseguida diversas vezes, para provar que nós somos realmente cristãos, que nós estamos vivenciando dentro da Santa Palavra. Não desanime. As suas lágrimas estão sendo vistas. Quando nós estamos sendo perseguidos, muitas vezes rolam lágrimas, suores, mas tem um propósito de santificação.
nós suportarmos com alegria as provações, quanto mais sofrimento, maior serão as graças de Deus derramadas em nossa vida. É porque estamos resistindo pelo nome dele. Agora, porém, se nós formos queixo duro, teimosos, com o espírito abatido, decaído, nós não alcançaremos o objetivo que Deus quer de nós. Não alcançaremos. E no versículo 4, Tiago está falando que a nossa perseverança deve ser uma ação completa. É completo. Para que nós possamos ser perfeitos, íntegros, ele fala, não falhando em nada. Então, apesar dos nossos fardos estar sendo pesados, individualmente, eu sei que todos têm esse fardo, não devemos nos abater. Porque enquanto nós levamos nossos fardos, nós temos que nos encorajar cada vez mais para poder ficar dentro da palavra. Essas experiências é difícil, mas nós temos que estar dentro da palavra de Deus. E é difícil para nós. A sociedade oferece tanta coisa para nós, distrações. Muitas vezes dá vontade de falar, chega disso. Não quero mais isso. Mas nós temos que entender que Cristo também sofreu. E nós precisamos ter a comunhão com Cristo. Temos que ter essa comunhão com Ele. Nós precisamos ser moldados conforme Cristo. Nós temos que ser a semelhança dEle. E voltando no versículo 3, Jesus confirma o que Tiago falou. Que é na nossa paciência que ganharemos a nossa alma. E dentro das provações que passamos, Deus quer a nossa santificação. Não perca a sua bênção por causa de uma provação. Derrame lágrimas, o seu suor, o seu tempo atrás de um irmão que está necessitado, mas não perca a sua bênção. E Jesus fala, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Amém? É difícil para nós sermos perfeitos. Mas Jesus suportou conforme o Pai. Ele obedeceu até o fim. E todos nós temos essas tribulações no dia a dia. Uns mais, outros menos. Então, durante essa semana, se você está passando por esse sofrimento, procure demonstrar alegria. Levante a cabeça. Demonstre alegria. Esteja se santificando cada vez mais. Não perca a bênção. Seja grato a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ô Senhor Deus, santo Tu és, maravilhoso Tu és. Pai Santo, nesta noite, Senhor Deus, Tu falaste conosco através de Tiago, Senhor Deus, desde a abertura do culto e neste momento. Pai Santo, as provações que nós estamos passando aqui nessa igreja, Senhor Deus, as provações que nós estamos passando, Senhor Deus, nossos lares, nossas casas, Senhor Deus, Pai, nós Te pedimos a Sua intervenção, Senhor Deus. Ô Papai, nós viemos até Ti em nome de Jesus Cristo, pedindo, Senhor Deus, nesta noite, encarecidamente, o Seu intervir, Senhor Deus. Intervenha, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito neste momento. Aonde as pessoas com dificuldade estejam, Senhor Deus. Visita neste momento as pessoas que estão com problemas, Senhor Deus. Pai, toque no coração. Dê a libertação por completo, Senhor Deus. Eu Te peço, eu Te imploro, Senhor Deus, neste momento. Que nós possamos suportar, Senhor Deus, essas provações, Senhor Deus. Mostrando felicidade, porque nós sabemos, Senhor Deus, que um dia estaremos contigo, Senhor Deus.
Não deixa nós perder, Senhor Deus, a nossa santificação por causa dessas provações. Pai, derrama toda a sua Shekinah, toda a sua bênção sobre essa igreja, aos visitantes, aos parentes deles, aos seus familiares, Senhor Deus. Eu te peço e eu te imploro, em nome de Jesus. Ô Senhor Deus, abençoe a cada um. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.